Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma palavra de fé para a nossa edificação espiritual. E para darmos início nesta programação, nós teremos então uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, e nós convidamos a todos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Deus, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Antes de tudo, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas muitas falhas, Senhor. E entregamos nas mãos do Senhor as nossas vidas, pedindo direção, pedindo a bênção, pedindo saúde, cura divina e libertação para todos os males, e pedindo então que o Senhor nos dê a inspiração para mais este trabalho que se realiza agora. Que o Senhor nos dê a inspiração para falar, para pregar, mas também que o Senhor possa dar a inspiração para todos os irmãos que vão ouvir a Tua bendita palavra, ó Pai.
E nós pedimos todas estas bênçãos ao Senhor, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória. Amém e amém, meu Deus. Graças a Deus. Muito bem, meus amados. A escritura que nós vamos ler está no livro de Josué, capítulo 2, e nós começaremos a partir do versículo 1, não é? Josué, capítulo 2, versículo 1. E enquanto os irmãos procuram, nós vamos lembrar a todos que este programa tem a gentileza da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E nós temos cultos ali todos os domingos, no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas, a nossa igreja está localizada na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Esse Parque Residencial Shalom, ele faz parte do bairro Boa Vista, não é? E fica próximo ali aos antigos barracões da Sadia, próximo também do complexo penitenciário Ataliba Nogueira, não é? E todos os meus amados irmãos que estão em sintonia, que estão na conexão, são convidados para estarem conosco e participarem da bênção de Deus, não é? Amém. Bom, dito todas estas coisas, ainda em tempo, eu quero lembrar que nós publicamos esta programação diariamente aqui pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também nós reprisamos a mesma programação em nossos grupos de WhatsApp. Então, em nossos grupos, nós temos 3 grupos, esses programas são repetidos. E se o irmão ou a irmã que está em conexão conosco desejar também fazer parte de um dos grupos, você receberá também uma facilidade maior para ouvir, para acompanhar a programação, não é? Então é só, o número do WhatsApp está aí na descrição do vídeo e é só deixar o seu nome para nós colocarmos no contato, não é? Então tá certo. Dito todas estas coisas, agora nós vamos então para a leitura, conforme anunciamos, Josué 2 e versículo 1. Vamos aqui então. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram.
ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado. Eu acho que seria no telhado ou então no sótão, não é? Ela os fez subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas de linho que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até aos vaus, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro de que conservareis com vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa, até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que, porventura, não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlate à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça.
se alguém nele puser a mão. Porém, se denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera, e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Amém. Então nós lemos o capítulo 2 do livro de Josué, começando do versículo 1 até o último versículo, né? Que é o versículo 24. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos a essa bendita leitura, não é? E agora nós vamos ouvir uma canção para o nosso enlevo espiritual, para o nosso deleite espiritual e para o engrandecimento e a glória do Senhor nosso Deus, não é? Para o seu louvor. O hino que nós vamos ouvir, ele tem o título de Uma Barca Naufragando, ou então em outra, às vezes em outra versão, em outro inário, ele pode ser chamado de O Náufraga, não é? Mas é uma barca naufragando. Então, quem canta esse hino são os irmãos Félix, uma dupla. Esse hino é muito antigo, eu nem sei dizer quanto tempo faz, mas faz muito tempo, acho que coisa de 50 anos aí que foi gravado, não é? E nós gostamos de matar as saudades e ouvir esses hinos bonitos, hinos antigos, que já no passado já nos encheram de muita alegria e ainda continua fazendo isso, não é? Vamos ouvir então, para a glória de Deus, para o nosso enlevo espiritual, e depois nós voltaremos com a continuidade da leitura da mensagem que está em estudo, Obra é Fé Expressada. Ouçamos e meditemos. Uma barca naufragando, quem lhe valerá? Afundando está no abismo, quem a salvará?
Amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus seja glorificado, não é? E que nós possamos ter a nossa alma regozijante por ouvirmos tais melodias tão maravilhosas, tão bonitas, não é? Mas vamos aqui então, agora nós leríamos a partir do parágrafo 289. Mas vamos retroagir um pouco e vamos começar a partir do 288, só para darmos uma recapitulada, não é? 288, a mensagem Obra é Fé Expressada. Diz assim: justamente como disse Raabe, a prostituta, São Tiago disse, foi justificada pelas obras. São Tiago falou de Raabe e disse que ela foi justificada pelas obras, não é? Porém, por quê? O profeta faz esta pergunta. Por quê? Sua fé. Porque se ela não tivesse fé, ela não faria tais obras, não é? Por isso que o título da mensagem é Obra é Fé Expressada. A obra nossa, a boa obra que fazemos é a expressão da nossa fé, é o resultado, não é? Bom, agora sim estamos no 289. Ela disse, tenho ouvido que Deus está com vocês. Ela não quis ver como era que Josué usava o seu cabelo, ou como usava suas roupas. Ela disse, eu entendo que Deus está com vocês. Isto era todo o necessário. Ela se preparou. Como a verdadeira visão hoje. Estou terminando no momento. Então, já estava demorando um pouquinho, não é? A mensagem, ele disse, já estou terminando. As verdadeiras visões de Deus hoje são uma palavra prometida para o dia. Dizem, irmão Brana, onde recebe você estas visões? As pessoas tropeçam nisto. Não diz Atos 2, versículo 17, sucederá que nos últimos dias vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos? Não é isso correto? Isso é o que diz a Bíblia. Muito bem. Agora, se isso é assim, também busquem Malaquias capítulo 4 e busquem ver se isso não é prometido para hoje. Como pode você ter fé nisso? A Bíblia diz assim. Agora, você tome a Lucas 17:30 e leia-o. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias em que o Filho do Homem se manifestar, tal como foi em Sodoma. Agora, olhem a posição do mundo hoje. Sodomitas, olhem a esse Billy Graham e a Oral Roberts. Eles são duas testemunhas ali embaixo testificando. Aqui o profeta vai entrar num assunto que, se nós fôssemos fazer um comentário, nós íamos gastar todo o restante do tempo, não é? Mas vamos ver aqui o que nós podemos fazer. Vamos continuar lendo. Então, olhe a Billy Graham e Oral Roberts. Eles são duas testemunhas, disse eles. E eles estão testificando ali embaixo às igrejas denominacionais. Um testifica a uma ala de crentes, né, que é uma ala mais conservadora, que não é pentecostal, não é? E o outro aos pentecostais. Então, um testificava, era Billy Graham,
testificava para aquela ala não pentecostal. E Oral Roberts, que era um pregador de cura divina e tudo, ele testificava para a ala pentecostal. Então por isso que ele diz aos pentecostais, não é? Este, aquele e aquele outro. Porém, recordem, Abraão não estava em Sodoma. Ele já havia sido chamado fora. E um ficou e falou a ele. E aquele que ficou e lhe falou, lhe mostrou o sinal. Então, vamos analisar rapidamente. Abraão e Ló viviam juntos, não é? Depois, por causa da contenda dos pastores de ovelhas, né, de Ló e de ovelhas de Abraão, então Abraão propôs para ele uma separação. Ele disse, vá para onde você desejar, pode escolher o lado que você desejar, e você irá para aquele lado e eu automaticamente irei para o lado contrário, para nós não ficarmos discutindo, não ficarmos brigando, não é? E Ló olhou, ergueu seus olhos, olhou para as campinas de Moabe, que eram verdes, verdejantes, muito propícia para se criar os rebanhos, e tinha água e tinha tudo, e ele disse, é para lá que eu vou sair na melhor, não é? E Abraão então foi para o outro lado, sem sequer olhar se tinha pasto para as ovelhas, se tinha alguma coisa favorável ali, né? Porque Abraão era o crente espiritual e Ló era o crente natural, que olhava, era um crente também, mas olhava nas coisas de uma maneira natural, não é? Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aquele que ficou e lhe falou, aquele era Elohim, não é? Aquele que ficou com Abraão, né? E lhe falou, lhe mostrou um sinal. Em pé, de costas, disse que Sara ia ter o filho que ele havia esperado. Amém. Então, Abraão havia reclamado ao Senhor que ele não tinha filhos, e o Senhor Deus disse, não, eu vou te dar um filho, e ele será pai de muitas nações. Mas então, esse filho nunca vinha, não é? Passaram-se 25 anos, não é? Mas então, quando aquele homem, porque vieram 3, vocês já leram a Bíblia, vieram 3 homens falar com Abraão, e 2 desceram para Sodoma, porque eles iam tirar Ló de lá, porque eles iam destruir Sodoma. Como esse mundo, por isso que Jesus falou, o profeta está mencionando aqui, por isso Jesus falou que assim como foi nos dias de Ló, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Né? O mundo estaria na mesma condição, os crentes, tudo, e o mundo de um modo geral estaria na mesma condição, semelhante à condição que estava nos dias de Ló. E então 2 desceram ali para pregar para aquela cidade e destruir aquela cidade. E um ficou com Abraão, um era Elohim. E ali ele começou a trazer o ministério, começou a mostrar, não é? O ministério profético ali para Abraão. Então ele disse, de costas viradas para a tenda, ele disse para Abraão, no ano que vem, na data suficiente para se gerar, para se gestar uma vida, uma criança, então o menino vai nascer. Mas aí então é isso que ele está dizendo e infelizmente o cronômetro ali só vai rodando rapidamente, ele não para, não é? Vamos mais um pouquinho então aqui, não é? Sara ia ter o filho que ele havia esperado. Amém. De pé,
de costas. E ele o chamou Deus Elohim. Agora, isso se efetua hoje porque temos fé. E eu sei que isso é de Deus, é porque esta e outras escrituras apontam para esta hora. Apocalipse 10 diz que na hora da mensagem do sétimo anjo, quando ele começar a proclamar sua mensagem, não é um serviço de cura, mas a mensagem que segue ao serviço de cura. Jesus continuou adiante e pregou. Ele disse, ele curou aos enfermos e tudo. Esse grande rabi, esse grande profeta, ele é um grande sujeito. O queremos em nossa igreja. Isto é quando Jesus estava fazendo os milagres, não é? Qualquer igreja o haveria de querer. Porém, um dia, ele se pôs ali e disse, eu e meu pai somos um. Eles não o quiseram mais. Sim, a menos que comam a carne e bebam o sangue do Filho do Homem. Ele não o explicou. Disse, a menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam seu sangue, não terão vida em vós. Então, o Senhor Jesus Cristo falou isso e não explicou nada. Não deu nenhuma explicação. Sabe por quê? Porque eles não eram dignos de saber, de ter revelação daquela palavra, não é? É por isso que Jesus não explicou. Eles são incrédulos, eles não creem em nada, eles não creem na Bíblia, eles não creem em mim, falando de Jesus, não é? Então eu não vou explicar nada, deixe eles permanecerem na dúvida, porque essa dúvida vai alimentar mais ainda a incredulidade deles. Vocês estão vendo? Não é? A dúvida que o Senhor Jesus Cristo deixou, na qual o Senhor Jesus Cristo deixou que eles permanecessem, alimentaria mais ainda a incredulidade deles. Bendito seja Deus. Só mais um parágrafo e mais nada, não é? Ora, imagino aqueles médicos e enfermeiras dizendo, este indivíduo é um vampiro, tratando de fazer com que bebamos seu sangue. Vejam, eles não o entenderam. Ele o sabia. Quer dizer, Jesus sabia que eles não estavam entendendo. E é justamente isso que nós dissemos agora. Ele não explicou nada. E você pode prestar atenção. Quando a pessoa não tem a semente da fé dentro de si, ele não crê, ele é incrédulo. Ele não crê na mensagem do profeta, né? Ele não crê na Bíblia, ele não crê. Ele é um incrédulo. Então o que acontece? Aí Deus permite que a dúvida venha sobre ele com algumas outras coisas, como no caso que Jesus falou, vocês vão ter que comer a carne do Filho do Homem e beber o sangue dele. E não explicou nada para eles. Aí eles ficaram mais incrédulos ainda. Tá vendo? Mas eu tenho que parar, não é? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e que nós não sejamos filhos da incredulidade, mas que nós possamos ser filhos da fé, não é? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui através desse meio virtual. Muitas pessoas de perto, de longe, que nos ouvem, que gostam, que creem
que recebem a bênção cada dia através da palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a bênção, a cura divina em favor de todos, a libertação, as vitórias que cada um precisam, os lares, que o Senhor expulse o demônio que está nas famílias, nos lares, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos as bênçãos e te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Então, meus amados, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima programação. Amém e amém.